Olá, pessoal, tudo jóia? Todo mundo está respondendo bom dia, porque ainda é bom dia no Brasil, né? E guardando dinheiro. Olá, olá. Ainda bom dia por aqui. Bom dia, Tatiana, tudo jóia, Tatiana? Tudo bom? Tudo Tá, tá, bom? tá cedinho ainda para você? Tá cedo, o dia está começando agora. É tão Aqui a gente já estranho, tá perto do horário do almoço, perto da hora da fome. é tão estranho que eu começo a ver as coisas das pessoas assim no Brasil, né? Todo mundo já acelerado, aqui 6 horas da noite, aquela escuridão total, tá, gente? Né, Leila? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Vou esperar só mais 2 minutinhos para a gente começar, tá? Quem está aqui comigo hoje, tá, gente? É a Leila, também consultora educacional da Rebonjour, a Tatiana Menite, da ILAC, tá? E a gente vai tirar dúvidas aí sobre essa promoção imperdível. Então, assim, se vocês quiserem abrir a câmera, né, interromper a gente durante essa meeting para tirar dúvidas, esse é o momento, tá? A expert Tatiana está aqui, então ela está aqui para tirar dúvidas. Sim, eu tô aqui para isso. Né? Vamos usar ela ao máximo nesse momento para tirar dúvidas, né? Você que está planejando, sonhando, vir para o Canadá em 2023, né? Assim, eu honestamente, desde que eu entrei na Rebonjour, viu, Tatiana, nunca vi uma promoção dessa, então as pessoas não podem perder a oportunidade, porque tá incrível. Você sabe que eu estava fazendo um cálculo agora para ter uma ideia de quanto que seriam os valores por semana. Eu fiquei chocada. Assim, Sério? realmente. Tem um porquê, né? O mercado do Brasil, a gente acha que brasileiro, que a gente é que nem grego que joga água e nasce 30, mas durante a pandemia, alguns outros mercados cresceram muito, né? O College cresceu muito. Então, hoje o Brasil está virando um mercado de diversidade, que significa os mercados que a gente não tem uma presença tão forte. O que, por um lado, é bom para nós, porque a gente consegue ter mais vazão para dar mais desconto, porque o brasileiro é muito importante dentro do mix de nacionalidades, né? Na dinâmica da sala de aula é muito importante. Então, por isso a gente conseguiu manter esse mega descontão. Gente, agora é hora. Eu tô quase eu indo. E assim, e esse final de semana, assim, sabe, Lila, eu estava conversando com meu marido e minha filha, porque eu tive uma aluna que ela vinha fazer college no Canadá, e aí ela desistiu porque o marido dela tinha conseguido uma oferta de trabalho. E ela, Paula, eu vou desistir do college, porque meu marido conseguiu uma oferta de trabalho, a gente vai, tudo certo. E aí eu conversando com meu marido e minha filha, eu pensando, gente, será que eu estaria hoje profissionalmente, os empregos que eu tive, as oportunidades que eu tive, será que eu teria se eu viesse para cá? Enfim, e não entendesse o mercado de trabalho canadense, eu não entendesse não somente o conteúdo, né? Porque assim, nos cursos você vai aprender, vai adquirir alguma habilidade nova, mas entender como o canadense se comporta, como é para aplicar para vagas de emprego. Eu acho que se eu não tivesse tido essa oportunidade de fazer college no Canadá, eu honestamente, eu acho que eu estaria naquele emprego, que eu vejo que muita gente vem para cá e aí pega aquele emprego mais básico e aí fica preso àquilo porque não teve a oportunidade de estudar. Paula, tu falou uma coisa bem interessante. O meu professor do college, ele usa um termo que eu acho bem comparável, assim, que ele diz, existe a língua e a linguagem. A língua a gente pode ter, a linguagem a gente vai aprender aqui. Então, é isso. A linguagem do mercado de trabalho, ela é completamente diferente de quando eu penso, não, mas eu já sou fluente, vou me colocar bem no mercado. Em qual mercado? Porque a linguagem do mercado canadense é completamente diferente da linguagem que a gente tem no mercado do Brasil. Outro ponto importante é, a gente tem um mercado no Brasil generalista, que a gente faz tudo dentro da nossa área. O Canadá é um mercado especialista, você vai se especializar no que você vai fazer. Então, o college, ele é importante na tua colocação, na tua bem colocação e posição no mercado de trabalho, né? Independente de só ter o visto de trabalho e a fluência, mas toda a bagagem que você traz de entendimento do mercado no Canadá, eu acho que é muito importante, é um diferencial quando você se joga no mercado, sabe? Eu ainda vou adicionar um aspecto que eu acho que também é muito importante, a gente não para pensar quando a gente está aqui no Brasil, que é criar a nossa comunidade, nosso networking. Você vai começar a construir o seu relacionamento, principalmente para que você consiga entrar na tua área, né? Você estava comentando, né? Às vezes você acaba, eu tenho a permissão de trabalho, apliquei para residência direto, cheguei e eu fico ali só no entry level job porque eu não tenho, porque da mesma forma como aqui no Brasil existe o QI de você ter né, você ter o caminho das pedras, você ter a indicação, você conhecer as pessoas do mercado, o Canadá é a mesma forma, você cria essa comunidade, esse networking dentro do college, né? E assim, a gente que está aqui há mais tempo, assim, eu estou há 4 anos e meio no Canadá, a Lila está uns 6 já, né, Lila?
Fazer 7 já em abril. 7, nossa, tá velha de Canadá já, tá velha. E o que eu vejo, assim, muita gente se prende, fica amigos próximos, mas ficam presos a certos empregos, passam anos no Canadá, assim, que estão comigo desde a época que eu cheguei, em 2018, e ficam presos ali por 2 aspectos. Primeiro, pela qualificação, porque não obteram a qualificação dentro das exigências do mercado de trabalho canadense. E segundo, porque não se importaram com o inglês. Porque, assim, gente, o estudo do inglês, eu acho que o college vai aperfeiçoar, vai, né, Tatiana? Não tem como sair, não Olha, tem eu até como... posso dar até o meu, assim, a Lila também, né, que passou por... Aliás, todo mundo tá aqui, né? Você, Paula, Lila, eu. Muita gente tem essa percepção, o college você vai aprender algo na sua área, e logo o inglês é algo que já é dado. Mas, para mim, o meu primeiro intercâmbio foi um intercâmbio muito similar, inclusive, aos programas do ILAC International College. E, para mim, o que para mim pegou de uma forma que até realmente me surpreendeu foi: meu inglês melhorou. Sem brincadeira, gente, 300%. Porque, além de eu estar ali no período, né, dos estudos, você desenvolve muito vocabulário técnico, quando você trabalha, porque é uma coisa você ter lá 3, 4 horas de inglês, depois você está ali, está com teu marido, tua esposa, com um amigo, e aí, querendo ou não, você acaba falando um pouco de português, o desenvolvimento ele fica um pouco comprometido. Quando você vai para um career college ou um college público, você está, durante o período de estudos, você está ali aprendendo vocabulário técnico, mas quando você sai e trabalha, você vai para o mercado de trabalho, você aprende demais, você ganha de fato a fluência. Exato. Então, para mim, assim, foi um salto. Eu não teria o inglês que eu tenho hoje se não fosse por essa experiência. E eu acho que anda lado a lado, viu, Tati? Porque, muito... assim, você vai desenvolver a língua do seu mercado no college. Sim. Porque, assim, é o vocabulário que a gente não tem em sala de aula de um curso de inglês. Você vai... Eu sempre digo que a sala de aula de inglês, ela vai te dar a ferramenta da comunicação. Mas essa comunicação, ela vai ser desenvolvida ou no college ou no mercado de trabalho, porque é a língua que você vai usar diariamente no mercado que você atua. Né? Então... E fora a linguagem técnica, né, Tatiana? Exato, Então, por exemplo, isso. você vai fazer um curso de Business Marketing, você vai aprender termos que talvez você saiba em português, só que em inglês é completamente diferente. Vai estudar business, quais são os termos utilizados, como eles utilizam aquelas palavras, né? Sim, sim. Não, sem dúvida, assim, realmente, às vezes a gente sai daqui do Brasil, eu mesma, eu saí muito assim, confiante, nossa, meu inglês é praticamente fluente. Quando você chega lá, você percebe que, até hoje, eu trabalho na área há 10 anos, gente, já estou nessa indústria há 15, mas assim, o meu primeiro intercâmbio foi em 2007, já faz um tempinho. E até hoje, eu percebo o quanto eu continuo desenvolvendo a língua, é uma coisa que é sem fim. Lili e Paula podem confirmar, vocês estão aí no Canadá, a gente não sabe tudo sobre uma língua, até em português, mas se você parar para pensar, né, a gente sempre aprende um termo novo, e o que você falou, realmente, essa ponte, né, que a possibilidade do trabalho na área faz, além do inglês ali, usual do dia a dia, você aprende muitos termos técnicos, e eu acho que uma coisa que é muito bacana em relação aí, já entrando um pouco mais sobre a história da estrutura curricular dos colleges no Canadá, que eu acho que comparativamente bastante diferente do que a gente tem aqui no Brasil, é que é uma formação voltada para o mercado. Então, exato, ele não está ali só querendo que é a teoria... Um monte de enrolação, né, Tati? Um monte de teoria, não. É voltado... Mas uma instituição que é voltada para o mercado, a gente sabe que é muito ali no campo das ideias. Você só, de fato, vai desenvolver experiência concreta ali quando você faz um estágio, quando você vai para o mercado. Fica muito realmente no campo das ideias. E o bacana da estrutura curricular dos colleges no Canadá é que é um conteúdo applied learning. Então, você vai, por exemplo, a gente estava falando do programa de Sales and Marketing. Você tem a matéria lá de Digital Marketing. Então, obviamente, você vai aprender o conteúdo sobre sobre essa área, como é que funcionam as campanhas, qual que é o mecanismo. Mas, depois disso, você vai fazer uma campanha para uma empresa que, de fato, existe. Você vai colocar a mão na massa, você vai passar por todo o processo. Isto é, na hora que você vai para o mercado, você já tem experiência, já sabe como a coisa se dá, como funciona, né? E, Tati, isso às vezes é um choque para o estudante brasileiro também, porque é uma das coisas que a gente mais percebe. A gente aqui não tem tanta teoria em sala de aula. Não. Ele vai apresentar o que é a ferramenta, como usar a ferramenta, e agora você vai criar o seu conteúdo para utilizar aquela ferramenta. Exatamente. E aí é onde a gente às vezes encontra uma dificuldade, e eu falo isso por experiência própria, né, que eu voltei para o college agora, e é hands-on o tempo inteiro. O professor vai lá, ele dá o slide, ele apresenta a teoria... Tadinho pensando que você vai comer amanhã, gente, não dá. Porque, assim, é o tempo inteiro
você é demandado durante a aula o tempo inteiro. Tanto é que o pessoal se assusta, né, com a apresentação, né? O brasileiro fala, ai, meu Deus, eu vou ter que falar. Vai, por quê? Porque a realidade, você trabalhando, você vai ter que apresentar um projeto, você vai ter que falar com o seu chefe, você vai ter que falar com a equipe. Então, o brasileiro se apavora quando chega aqui, meu Deus, eu vou ter que estar toda hora falando. Vai ter que estar toda hora falando. Eu lembro quando eu comecei, eu falei, Jesus Cristo, eu vou... Acho que minha gastrite, refluxo, começou nessa época. Falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Só para você terem uma ideia, minha formação inicial, meu primeiro intercâmbio, eu sou formada em hotelaria e administração hoteleira, e eu fiz um programa voltado para essa área, e eu fiz um estágio entre o level na área de hotelaria. Então, eu trabalhei no departamento de atividades sociais de um hotel. E aí, cheguei lá, achei que eu ia entregar a toalha, né? Não, eu tinha que apresentar atividades 1000. Só pra você ter uma noção, toda quinta-feira tinha uma festa na piscina que durava 5 horas, era tipo o Domingão do Faustão, sabe? Assim, tinham vários quadros, começava com atividade de criança, depois quadro de casais, gente, era assim, um puro entretenimento. E eu chegava e falei, Jesus Cristo, como que eu vou pegar um microfone, apresentar uma atividade de 5 horas em inglês na frente de, sei lá, 50, 100 pessoas? No começo, eu falei, não vai dar. Depois de um tempo, foi muito maluco perceber o quanto eu era muito mais capaz do que eu imaginava, porque eu nunca fui exposta a uma dinâmica como essa. Aqui no Brasil é muito difícil a gente ser exposto. Muito, você fala muito pouco. Tanto é que eu fiz tanta apresentação em college aqui no Canadá, tantas, que quando a gente foi para Recife, agora para o Brasil, né, no Canada Roadshow, foi natural. Me dava um microfone, me dá um microfone. Faz a gente ficar mais seguro, né? E realmente a dinâmica em sala de aula e também no mercado, assim, sempre falo no começo, quando você vai fazer um college, você não vai chegar lá, gente, dificilmente você vai ser o CEO, você vai ser o diretor da empresa. Você vai começar no entry-level, uma função inicial dentro da tua área. Mas eu acho que o entry-level ele é tão importante, porque às vezes ele te expõe a algumas atividades que a gente não está tão habituado aqui no Brasil, porque geralmente a gente começa com estágio, aí é mais observação, é mais back-office, e a gente acaba perdendo algumas dinâmicas em que a gente consegue desenvolver uma série de habilidades. Então, o entry-level job ele pode ser assim, fundamental para que você consiga desempenhar outros cargos mais para frente. Eu posso dizer assim, sem medo nenhum, sem erro nenhum, que eu só faço o que eu faço hoje na IELTS por conta dessa experiência que eu tive no entry-level. Porque, além do meu inglês melhorar 1000%, hoje eu tenho uma facilidade para falar em público que eu não tinha antes desse estágio. E, Tati, aqui ainda o entry-level ele vai ser apresentado como sua experiência de trabalho. Se você vai trabalhar no café, se você vai trabalhar na limpeza, se você vai trabalhar na construção, a limpeza vai ser a tua referência para entrar também numa empresa grande, porque muitas vezes não é apenas qual é a experiência que eu tive, mas a referência dentro do Canadá é quais são as suas qualificações de forma geral, em termos de comprometimento, pontualidade, responsabilidade, enfim. Então, essa referência, ela te abre muitas portas. Eu digo isso por experiência própria. Então, é importantíssimo viver o entry-level, entendeu? Gente, eu vou compartilhar aqui minha tela para nossa apresentação aqui, tá, gente? O trabalho como está o mercado de trabalho agora no Canadá, gente, que agora é hora, viu? Agora Exatamente. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Então, tudo certo. O Antony Barbosa, ele tem uma pergunta aqui, tá com a mãozinha para cima, inclusive. Pode ficar à vontade, Antony, pode fazer tua pergunta. Oi, tudo bem? Na verdade, a minha pergunta era se vocês iam começar a apresentar a promoção, mas eu vi que ela já compartilhou a tela dela. Aí depois eu faço as perguntas, tá bom? Perfeito. Tá, joia. Tá. Vai ser rápida essa apresentação, tá, gente? Que o foco mesmo é tirar as dúvidas de vocês. Mas primeiro eu gostaria de apresentar um pouquinho, enfim, o nosso Travel Month aqui da Rebonjour, né? Que é até 50% de descontos exclusivos. A gente está falando aqui especificamente, né, do ILAC International College, mas também há outros programas, até mesmo na ILAC, que a Rebonjour oferece para vocês. Então, caso vocês sintam que hoje, o que a gente apresentou hoje, não seja do seu perfil, entre em contato comigo, com a Lila, pode deixar seu e-mail, a gente vai pegar o e-mail de vocês e a gente vai entrar em contato e ver o melhor programa individualizado dentro do perfil, tá? A Rebonjour já é velha de Canadá também, próximo ano nós completamos 10 anos, tá? Temos mais de 5.000 estudantes no Canadá. Eu acho que o grande diferencial da Rebonjour, eu acho que é exatamente isso, a empresa está no Canadá, a grande parte da equipe está no Canadá, ou seja, a gente está vivenciando tudo que vocês vão vivenciar
em diferentes cidades do Canadá. Então, a gente está aqui na província de Alberta, de British Columbia, Ontário, Quebec, ou seja, vocês vão ter o suporte Canadá leste a oeste. A gente também tem equipe no Brasil, tá, gente, e na Colômbia, que está oferecendo, enfim, todos os serviços disponíveis para vocês. Então, a gente cuida de vocês, e aí está essa linha do tempo aí, são 10 passos, justamente é todo esse trabalho que a gente vai estar com vocês. Então, desde a consultoria educacional personalizada, na qual a gente vai conhecer vocês, ver o perfil, é solteira, é casado, tem filhos, não tem filhos, qual é o seu background, qual é o seu nível de inglês. Então, nessa conversa individualizada, a gente vai entender qual o seu perfil e qual seria, para onde você deveria começar o seu projeto Canadá, tá? Por exemplo, a Lila estudou idiomas no Canadá, está fazendo college, eu fiz college no Canadá, todas as consultoras fizeram college aqui, então a gente sabe realmente o que vocês vão passar. E a gente vivenciou de perto o dia a dia de como é ser estudante no Canadá e se tornar residente permanente, caso seja o seu interesse. Porque eu também tenho vários alunos que têm interesse, Paulo, olha, eu só quero melhorar meu inglês, eu quero obter uma qualificação canadense e voltar para o Brasil, porque sim, gente, faz diferença no seu currículo. Porque, assim, muita gente no Brasil, infelizmente, acha que sabe inglês, né? Porque viaja uma vez por ano, vai para Disney, vai para Nova York, só pede comida, enfim, acha que sabe, infelizmente não sabe. Então, essa imersão aqui vai te dar um inglês suficiente para que você consiga trabalhar numa multinacional, por exemplo, para você consiga discutir com colegas de trabalho em outro idioma. É a experiência internacional, né, Paula? Que eu acho que é um grande diferencial aí no currículo. Não é só falar o inglês, é ter a experiência internacional. Então, eu acho que é um grande diferencial. E fora adquirir um novo conhecimento, né? Porque você vai estar aqui, vai estar estudando um college, então você vai adquirir conhecimento e principalmente conhecimento atualizado da sua carreira. Eu sei que muitos de vocês aí, às vezes no Brasil, estudou, se formou há 5 a 10 anos e, gente, as coisas mudam. E o Canadá, ele é extremamente atualizado. Então, a Tatiana vai falar isso mais para frente, como o Career College, ele traz o que o mercado necessita hoje do profissional. Então, a gente vai auxiliar vocês no registro, pagamentos, na fase de visto, nós temos consultores de visto que são parceiros da Rebonjour. Antes de vocês chegarem aqui no Canadá, a gente tem um workshop pré-embarque que não tinha, eram 2 dias, agora são 3 dias de preparatório para ajudar vocês quanto à acomodação, seguro-saúde, tem até psicóloga nesse workshop pré-embarque para dar o apoio psicológico para vocês. Então, ele é bem completo, tá, para preparar. E fora isso, antes de vocês chegarem, também tem um encontro individual para embarque, na qual a gente faz todo o checklist para ver, nossa, você está com essa documentação, o que é que você precisa, tem alguma dúvida, tem alguma informação da AILA que você não obteve, qual o suporte que você precisa da agência. E chegando aqui no Canadá, a gente também tem embaixadores da Rebonjour que vão ter encontro de boas-vindas com vocês. Então, assim, vocês não se sintam desamparados. Ai, meu Deus, vou chegar no Canadá e vou estar sozinho. Vocês não vão estar sozinhos. Os embaixadores são estudantes nossos que chegaram no Canadá. Ou seja, estão com um monte de informação fresquinha que vai auxiliar vocês, por exemplo, nossa, qual é o meu primeiro emprego? Para onde eu vou? Amigos, né? É bom ter a comunidade brasileira perto para dar aquele suporte quando você está com saudade da família, para também te integrar na comunidade canadense também, porque muitos deles vão ter amigos canadenses, tá? E qualquer suporte, qualquer coisa que vocês precisem no Canadá. Então, realmente, essa linha do tempo é um pouco longa, porque a gente quer estar, o intuito da Rebonjour Experience, é estar com vocês desde esse contato inicial, que vocês estão conhecendo a agência, até pisar, né, vocês pisarem aqui no Canadá, e durante a estadia de vocês no Canadá. Posso fazer só uma observação? Parece algo tão comum, mas não é, gente. É muito diferencial. São pouquíssimas agências que dão esse suporte que a Rebonjour dá uma vez que você chega, né? Porque geralmente é o que a gente fica mais inseguro. Vou chegar lá, meu Deus, alguém vai me dar um suporte? E a Rebonjour é especializada em Canadá. Assim, realmente não conheço nenhuma agência que dá esse apoio e suporte para os estudantes. Então, vocês estão em excelentes mãos. Tem hora que os alunos ignoram a gente, né, Lila? Que a gente fica tanto assim, querendo saber como é que tá tudo certo, nananana. Aí, hoje eu já brinco quando me perguntam assim, Lila, mas até onde vocês vão? Eu falei, gente, é natural. Quem corta o cordão com a gente são vocês, porque
tempo passa muito rápido, tudo acontece muito rápido. Quando você vê, você já está... Tem tanta gente no mesmo processo que você, naquele momento, dentro do college, ou quem está na ILAC College e quer estender para um college público, ou quem vai voltar para o Brasil, ou quem já recebeu uma oferta de trabalho e vai aplicar para a imigração, que todo mundo acaba já vivenciando muito mais o ciclo de amigos e fazendo todo o processo, né, todas as outras etapas em conjunto, que aí acabam cortando, né, meio que esse laço com a gente. Mas eu sempre falo isso. Eu fui estudante Rai Bom Ju em 2016, né? Comecei a trabalhar na Rai Bom Ju em 2017, e realmente o suporte que eu tive na véspera de embarcar, né, além de todo o meu planejamento, mas quando eu cheguei aqui, foi essencial para eu continuar aqui. Ô, Tatiana, e fala aí um pouquinho, porque assim, há vários mitos a respeito do Career College, mas explica um pouquinho. Eu escrevi aqui para vocês começarem a ler, mas explica um pouquinho para as pessoas que estão, né, aqui nessa meeting, o que é um Career College e para que ele serve. Sim, você sabe, realmente é uma grande polêmica, né? Porque quando a gente escuta a palavra, né, Career College, e a gente traduz, é um curso vocacional, técnico, profissionalizante, e eu não culpo ninguém não, porque eu também, brasileira, a gente está programado, a gente já linka automaticamente, putz, um curso técnico profissionalizante vai ser um programa bem basicão ali, só para não poder ter permissão de trabalho. E, na realidade, gente, no Canadá é completamente diferente, né? A gente fala, a estrutura curricular, a estrutura do sistema de ensino no Canadá é bastante diferente. Então, o que é o Career College? Então, o Career College são programas em algumas áreas de negócio. Naturalmente, ele não vai ter o mesmo nível de complexidade quando a gente compara com um curso de graduação ou pós-graduação. A gente fala, é a mesma coisa que a graduação e pós? Não, um passinho para trás, está bem pertinho, não está muito dissociado, tão distante, mas é um passinho para trás. Qual que é o grande ponto aí que é um diferencial positivo para nós brasileiros? Apesar de ele não ter o mesmo nível de complexidade de um curso de graduação pós, por um outro lado, ele não exige um nível de inglês tão alto. Então, de repente, putz, eu quero ir para o Canadá, eu quero imigrar, eu quero dar um gás na minha formação acadêmica, quero ter experiência profissional na minha área no Canadá, poder me manter, mas o inglês ainda não está muito bacana. Um outro ponto também é o investimento financeiro. Assim, a gente vai fazer o comparativo aqui, ainda mais agora com as promoções que a gente está oferecendo de Black Friday, o investimento financeiro é assim, infinitamente menor do que quando a gente compara com um college público. Então, é uma super porta de entrada para quem quer ter uma formação acadêmica muito bacana, é o que a gente estava comentando, né? Os programas não são programas, muita gente acha que é como se fosse quase um programa de inglês para fins específicos, mas com a carinha de curso de business ou curso da área de negócios. Não, você vai fazer um programa de sales and marketing, você vai ter um conteúdo bastante denso sobre vendas e marketing. Você vai fazer um programa de administração, você vai ter um conteúdo denso de administração, você vai ter todas as matérias. Quem que é o professor que dá aula dentro do Career College? É um professor de inglês? Não, é um profissional do mercado. A gente só contrata profissionais do mercado, que é o que a gente estava falando da ponte, né? Onde você faz o teu networking. Por quê? A formação do Career College é totalmente voltada para o mercado. Então, a gente quer formar esse aluno para que ele esteja assim, preparadíssimo para ingressar no mercado de trabalho. Logo, além da estrutura curricular, que a Paula comentou, né? Muda o tempo inteiro. Hoje, principalmente quando a gente fala das áreas de vendas, na área de marketing, administração, são áreas em que a gente sabe que é muito dinâmico. A tecnologia acaba mudando muito, né, das dinâmicas das ferramentas. Só para vocês terem uma ideia, esses programas de vendas e marketing e business administration, ambos os programas, o material ele não é físico, é uma plataforma online. Por quê? Porque a gente o tempo inteiro precisa atualizar o material, precisa incluir uma ferramenta, uma tecnologia nova. Então, ele é muito, assim, muito hands-on, muito coladinho com o mercado. E os professores são profissionais que trabalham no mercado e dão aula. Então, é muito legal porque você tem um conteúdo, assim, real time. E ali também querendo ou não, pode vir a ser uma parte para você começar a criar o teu relacionamento na tua área dentro do mercado do Canadá. Então, em linhas gerais, é isso. Uma coisa que é muito bacana em relação à permissão de trabalho é que o aluno que faz um Career College, desde a gente chegou lá no Canadá, primeiro dia de aula, você já tem a permissão para trabalhar 20 horas semanais simultaneamente aos estudos, né? Na modalidade self-placement, que a gente chama, isto é, na hora que você chega no Canadá e você começa a estudar, você tem a permissão de trabalho, mas quem busca o emprego
é o próprio estudante. Aí eu tenho poderes telepáticos, eu estou sentindo aqui a energia. E muita gente fala, mas meu Deus do céu, vou chegar lá, e aí? Se não conseguir emprego, como é que funciona? Calma. A gente está todo o caminho das pedras. Então, no day one, primeiro dia que você pisa o pé no Canadá, você já começa a receber convite para participar de workshop, de como fazer teu currículo, que é uma estrutura completamente diferente do currículo que a gente faz aqui no Brasil. Totalmente, Tatiana, totalmente. Eu perdi tanto emprego porque eu não sabia fazer currículo aqui no Canadá no início. Isso as pessoas acham que é besteira. Gente, é muito, muito importante esse suporte, muito. É muito, porque de fato é uma cultura de recrutamento completamente diferente, né? Assim, além da estrutura, que tipo de informação que você vai colocar lá, você não pode colocar algumas informações que aqui é bem comum. Foto, idade, se é casado, se tem filho, tem várias informações ali que você não pode colocar, até porque eles entendem como, né, de alguma forma você está criando algum tipo de preconceito ali. Então, eles protegem muito, né, a integridade, né, o perfil de cada candidato. Então, tem lá o currículo, tem a cover letter, que é muito comum. Agora no Brasil está começando a entrar um pouco nesse esquema, mas ainda não é super comum, que é basicamente uma cartinha de apresentação onde você vai se vender para o teu, né, empregador. A gente ensina como fazer essa cover letter. A gente compartilha desde o primeiro dia de aula zilhões de vagas com vocês, como que vocês fazem para aplicar. Enfim, a gente pega na mãozinha e faz o que você tem que fazer é só seguir o passo a passo que a gente dá desde o primeiro dia que vocês chegam lá. Ô, Tatiana, então assim, é tipo um banco de dados online, que aí o aluno tem lá acesso para vagas de emprego, seria assim? Exatamente, exatamente. A gente tem os workshops agora que a gente voltou no on-site, a gente tem feito os workshops presencialmente, para você aprender a fazer currículo, para aprender como fazer a tua página no LinkedIn, também é uma ferramenta muito importante. E no seu e-mail a gente manda, toda semana, a gente manda vagas. Então, você até tem como escolher as vagas. E, gente, posso contar uma coisa para vocês agora, que é uma coisa que está assim, tá um pouquinho fora da curva do que a gente já estava habituado antes da pandemia, né? O Canadá, historicamente, é um país que demanda mão de obra, né, do aluno internacional, porque deve ser muito grande, né, de profissionais qualificados, mas agora, pós-pandemia, tá especial. Realmente está muito difícil de contratar, porque não tem gente suficiente para o número de vagas. E foi recorde, né, Tatiana? A gente falou até isso no nosso Canada Roadshow. Foi recorde de vagas, quase 1 milhão de vagas no último quadrimestre. Tem noção de que 1 milhão de vagas de emprego em 4 meses? É uma loucura. E realmente, assim, é a realidade. Vocês que estão aí no Canadá, né, vocês não me deixem mentir, mas eu vejo até na própria escola. A estrutura da escola é muito grande. Na minha equipe operacional, estou com 2 vagas que a gente não consegue suprir, porque tem muita vaga disponível para as pessoas. Tem mais vaga do que gente. Eu não consigo, assim, eu não conheço ninguém, honestamente, que esteja tipo, desempregado porque quer. Lila, tu conhece alguém aqui no Canadá que tá assim, tô sem... Se a pessoa chegou lá e falou, não consegui emprego, gente, não botou o nariz para fora de casa. Porque o que mais... Ontem eu fui no Eaton aqui, aí entrei numa loja e o menino que estava cumprimentando todo mundo que entrava, me ouviu falando português. Ai, você é brasileira, que bom escutar alguém falando português. Tá aqui há quanto tempo? Aí eu falei, quase 7 anos. E você? Ele, há 3 semanas e já estou trabalhando aqui há 2. Quer dizer, em 1 semana de Canadá, ele já estava trabalhando part-time. Sim. E ele falou que já conseguiu outro, que ele também está trabalhando num café há 1 semana. Então, quer dizer, tem muita vaga aberta. É um negócio, assim, absurdo. E você passa dentro do shopping, você passa em restaurante, você passa em café. Fora nas grandes empresas, we are hiring em todos os lugares. É impressionante isso. Eu fiquei muito impressionada mesmo, assim, a última vez que eu estava aí, assim, qualquer lugar que você andava, você via a plaquinha ali, estamos contratando. Realmente é algo muito impressionante. E, para além disso também, por conta dessa dificuldade de contratar, muitas empresas estão aumentando a hora salário para poder atrair Não, porque senão não segura o empregado, né? O empregado sai. Gente, eu tô assim, chorando lágrimas de sangue. Tinha uma pessoa da nossa operação do Ida College maravilhosa, que é uma entry level, uma pessoa que processa, né, as matrículas, que dá esse suporte, e ela recebeu uma oferta para trabalhar também, para processar a matrícula dentro de uma universidade. Eu não vou expor aqui o salário, mas o salário era salário de gente, um salário altíssimo. Eu fiquei chocada.
porque eles não estão conseguindo contratar, então eles estão aumentando salários para conseguir chamar gente. Então até tu disse, né, Tati? Vá, minha filha, vá. Não perca essa oportunidade. Minha filha, eu te dou uma carona até a porta da empresa. E assim, outra coisa que é legal também é, assim, eu sei que muita gente fica preocupada. A gente fez o terror aqui quanto ao inglês, mas eu acho assim que um lado positivo do Career College é o nível de inglês exigido. Ou seja, Exato. não estou dizendo que você vai chegar no Canadá com inglês básico, mas você aí que está no início do intermediário, que já está, enfim, saindo básico intermediário, você pode ingressar no Career College e aí, a partir daí, você vai melhorando o seu inglês já com conteúdo para a sua área. Então, eu coloquei aqui os cursos da IELTS, né, e o nível de inglês exigido. Então, para você ver, né, IELTS 4, IELTS 5, gente, não é uma band alta. Vocês conseguem, né, tá? Vocês conseguem. Com certeza. É bem mais, muito mais abaixo do que quando a gente compara com um curso de college público, que realmente aí vai exigir uma proficiência maior, né? E eu acho que uma coisa também que é muito bacana, que a gente às vezes não para também para por conta também de experiência. Eu vi algumas pessoas perguntando, tem emprego mais na área de TI, na área de saúde? Tem as indústrias que estão mais em alta, mas, gente, a gente tem que lembrar, por exemplo, a área de saúde. Então, tem lá as clínicas, os hospitais, que estão realmente ali, é uma área que tá muito forte. Qualquer indústria que está forte, ela acaba puxando profissionais de outras áreas também. Exato. Então, aquela empresa vai precisar de um accounting, vai precisar de um profissional do marketing, vai precisar de um administrador. Então, não se apeguem só assim, então eu vou tentar focar nessa área específica, que é a área que está bombando. Gente, todas as áreas estão bombando. Isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar, né? Eu vejo muitas vezes o pessoal tomando decisões assim, acho que eu vou escolher esse programa. Não é o programa que eu amo, não é a área que eu quero seguir, mas eu vou porque é essa área que está bombando. Não façam isso. Escolham uma área que, de fato, vocês têm paixão. Gostem e têm afinidade, né? Porque, às vezes, assim, eu atendi, tipo, uma advogada essa semana que ela queria fazer enfermagem. Eu disse para ela, digo, olha, você já pensou, não estou falando do seu sonho de ir para a área de saúde, não. Você já pensou de estudar isso? Você que tem que sempre estar acostumado com linguagem jurídica, tudo. E ir para a área de saúde, com os termos, com tudo, algo que você está totalmente despreparado. E ela pensou, meu Deus do céu, digo, você também tem que saber conciliar essa sua vontade e até a Tem sua que balancear, né? É o que eu falo sempre, é o que você tem aptidão e um pouco de facilidade, porque o college demanda muita coisa da gente. Então, se você não tiver conhecimento do programa que você vai fazer também, você tem que entender que você vai ter muito mais dificuldade para lidar com o curso em si, porque assim, quando a gente fala que tanto o college privado quanto o college público, você tem trabalho o tempo inteiro para ser apresentado. Então, muita coisa para fazer. Quando você já tem familiaridade com aquela área, vai ser mais fácil tu desenvolver um trabalho. Em vez de você levar 2, 3 dias para desenvolver aquele trabalho, e um dia você vai fazer porque você já tem conhecimento daquilo, né? E outra coisa que eu bato muito na tecla é, se você não tem um background para uma área de tecnologia, para uma área de saúde, por mais aquecido que o mercado esteja, você não vai ser a prioridade daquele mercado. Então, vivencie o que você já tem de bagagem, porque a tua colocação ela vai ser muito mais rápida e muito mais efetiva. E vai agregar, né? O que você vai estudar no Canadá vai ser algo que vai agregar, que vai somar o que você já tem, né? E aí eu coloquei só um exemplo para vocês de um curso da Ayla que eu gostaria que a Tatiana explicasse. Tô namorando, tô paquerando esse programa faz tempo. Tá. E aí, assim, só para as pessoas entenderem, principalmente a questão... E principalmente as pessoas entenderem o que é co-op, né? Que muita gente fala, Paula, co-op, curso com co-op, o que é co-op? Então, co-op, gente, é basicamente um período de estágio que você trabalha na sua área. O co-op é um período remunerado, ou seja, não acha que você vai estar trabalhando de graça para uma empresa, você já vai estar dentro da sua área, ganhando experiência, para que, enfim, caso você deseje continuar a permanecer no Canadá, isso vai ficar na sua bagagem. Então, explica aí, Tati, um pouquinho da estrutura dos cursos do Ayla College. Então, vou pegar aqui o programa de Business Administration de 92 semanas como exemplo para vocês poderem entender. E o que eu explicar aqui para vocês, gente, vai ser espelhado para qualquer outro programa. É a regrinha ali da estrutura, né, de permissão de trabalho para os programas de Career College. Então, por exemplo, o programa é de 92 semanas. Eu brinco que semana só sabe quem trabalha em escola, quem está grávida, né? Porque a gente fica, 92 semanas dá quanto? Um pouquinho mais, dá quase 2 anos de programa. E aí, como é que funciona a estrutura? Tá vendo aqui que a primeira parte sempre vai ser a parte
de estudos. Então, a primeira parte são 5 termos, que somados esses 5 termos, dá aqui, ó, 52 semanas, né? Perdão, somando os 5 termos, dá 40 semanas, que são 10 meses. Fechado? Aí, primeiro dia de aula, comecei lá o termo 1. Você já tem a permissão para trabalhar 20 horas semanais simultaneamente aos estudos. Cheguei no Canadá, você já vai recebendo, como eu comentei, o departamento de colocação de trabalho já vai entrando em contato com vocês. Olha, tem uma programação que é fixa toda semana para vocês poderem participar dos workshops de como fazer currículo, cover letter, as vagas que estão disponíveis. Então, vocês já vão recebendo suporte para vocês já começarem a buscar emprego enquanto vocês estudam. As 20 horas semanais é um cálculo que o próprio governo faz em relação ao custo mínimo ali de um estudante internacional. Claro, considerando um esquema, né, assim, mais humilde, né? Então, pagar acomodação, alimentação, transporte, uma acomodação compartilhada, comidinha cozinhando em casa, na dia que tomar drinks todo dia, talvez as 20 horas semanais não vão ser o suficiente. E um pulo do gato que é legal dessa estrutura do programa é que é o seguinte, tá vendo que tem o termo 1, termo 2, mas entre um termo e outro tá um pouquinho apagadinho. Tem ali um breakzinho, tem tipo uma folguinha, né? Um breakzinho entre um termo e outro. Esses breakzinhos, eles têm uma duração média de 3, 4 semanas. Somando todos esses breaks, dá no total de 12 semanas, que são 3 meses. Durante esses breaks, vocês podem trabalhar full time. Então, é muito bacana, porque entre os termos, vocês podem dar um gás, trabalhar um pouco mais e juntar uma grana maior. Aí, mais uma vez, tem poderes telepáticos. Muita gente fala assim, mas como que eu vou trabalhar mais horas? Se eu estou trabalhando 20 horas semanais, aí eu sei que daqui um mês eu vou trabalhar, eu tenho 4 semanas disponíveis para trabalhar full time. Como é que faz? No Canadá, gente, a empregabilidade é por hora. Então, você é contratado por quantidade de horas. Então, nada te impede, você já recebe a programação. Então, você já sabe que daqui a um tempinho você vai ter 4 semanas lá para poder trabalhar full time. Você pode chegar para o teu empregador e falar, olha, você consegue dobrar as minhas horas de trabalho no mês que vem? Se o empregador falar assim, consigo, maravilha, vai te contratar por mais horas durante aquele período. Ou, putz, eu não consigo. Nada te impede de você conseguir um second job, você buscar um outro trabalho. Outra coisa também que a gente para pensar assim, fala, putz, então tá, então eu tenho 20 horas semanais disponíveis para trabalhar. Logo, 4 horas de segunda a sexta. Gente, não. Você pode trabalhar 5 horas na quarta-feira, trabalhar 8 horas no sábado, você pode administrar do jeitinho que você quiser. Isso é comum, é natural. O mercado de trabalho se configura dessa forma. Então, você pode ir encaixando a hora de trabalho do jeitinho que você quiser. Esse programa em específico, o Business Administration, de 92 semanas e 52 semanas, e o Sales and Marketing, a aula é à noite, justamente para motivar vocês a buscarem emprego durante o horário comercial. Então, vocês conseguem conciliar super legal o período de trabalho com o período de estudos. Aí, gente, quando vai chegando perto, ali, tá vendo? Vai fazendo o curso, vai chegando no co-op. É o que a Paula comentou, né? Que esse bendito co-op, o pessoal fala, mas que co-op? Co-op, gente, nada mais é do que estágio obrigatório dentro da grade curricular do curso. Lembra que a gente falou que os programas dos Career Colleges, eles são focados, o objetivo é formar esse cara para o mercado de trabalho. E a gente sabe que o mercado de trabalho canadense, ele valoriza tanto, ou até arriscaria dizer que ele valoriza mais experiência de trabalho. Por isso que a gente fala que você chega ali freestyle com a permissão de, né, com residência, e aí? Mas se você não tem experiência no mercado do Canadá, ele não sabe se você é do Brasil, se o cara lá do Paquistão, ele vai se adaptar à cultura e o esquema de trabalho do mercado do Canadá. Então, o co-op, ele é uma... Por a gente ter essa preocupação da formação para o mercado, a gente inclui como uma matéria o estágio de trabalho, né? Então, você tem essa vivência de trabalho durante o período da estrutura curricular do programa. Então, como é que funciona? Na hora do co-op, ele é um espelhinho do período que vocês estudaram. Então, vocês fizeram 40 semanas de programa, você tem 40 semanas de estágio obrigatório. Quando vai chegando perto da data para iniciar o co-op, aí a gente já vai começando a fazer a preparação de vocês, que é basicamente o seguinte, a gente já marca um coaching one-to-one para preparar vocês para a entrevista. Então, o que eles podem perguntar, o que eles não podem perguntar, como que você vai responder. A gente vai olhar, bom, como está teu currículo, como está teu cover letter, como está a tua página do LinkedIn. A gente tem fotógrafo profissional que tira a tua foto do teu profile do LinkedIn. A gente que consegue as vagas, a gente oferece as vagas, a gente agenda as vagas para vocês. O que vocês vão precisar fazer, basicamente... Sério, Tati, até isso eu tô chocada. É segurar na mão mesmo, é segurar na mão do aluno. Então, tá, é garantido? É garantido o estágio.
Porém, contudo, entretanto, você tem que aparecer no horário da entrevista, que a gente previamente já agendou para você, de banho tomado, hidratadinho, de preferência sóbrio, e seguindo as orientações que a gente te dá, a gente faz toda a preparação antes. Então, na hora que você vai para a entrevista, você já está, assim, mega preparado, né? O estágio, o aluno ele pode trabalhar full time, isto é, ele pode trabalhar 40 horas semanais. Eu brinco que na hora do estágio obrigatório o pessoal rasga dinheiro, que ali, com 40 horas semanais, você já consegue, além de manter seus custos fixos, você já consegue ter já uma folguinha, juntar um dinheirinho a mais ali, né? Você consegue ter uma folga maior financeiramente. E nada impede também que se a pessoa queira trabalhar mais de 40, né, Tati? Ele trabalhe quantidade de horas que quiser. Quando você conseguir, Helena, que a tua energia, a saúde permitir, tá ótimo, né? E fora isso, assim, gente... Desculpa, Paula, só adicionando aí as informações que a Tati falou, para vocês saberem, durante o college, se vocês conseguirem um trabalho dentro do campus da Ayla, que não afeta as tuas 20 horas fora. E em relação à questão de solicitar para o empregador mais horas, muitas vezes aqui, como é que funciona? Principalmente nos trabalhos part-time, você recebe um timesheet, que você vai colocar as suas horas disponíveis. Então, se você já tem a programação da Ayla, de quando vão ser teus breaks, você já vai sinalizar lá, naquele mês X, que você tem a semana inteira livre para trabalhar full-time durante 2, 3 semanas para aquele empregador. Então, assim, parece complexo, mas para quem já está aqui, isso já é muito dinâmico, é muito comum. Né? Gente, é maravilhoso, né? Você ser mais dono do teu tempo, você também poder escolher que horas você quer trabalhar. Exatamente. E, gente, lembra que está faltando gente para trabalhar? O empregador vai falar, pelo amor do Senhor Jesus, obrigada, sim, te contrato full time, né? Nossa, porque no meu... As chances maiores eles falarem sim do que não hoje em dia. Né? Exatamente. Quando eu fazia college, e aí eu trabalhava no shopping, na Victoria's Secret, quando era a época de break, né, que eu podia trabalhar full time, menina, minha chefe adorava, ela falou, ai, meu Deus, que bom, porque ela não tem que escolher os horários, assim, ela fala assim, qual período você quer trabalhar? Eu digo, qualquer um. E aí ela me colocava um monte de shift, ela adorava, porque ela adorava brasileiro, porque sabia que a gente estava disponível, a gente queria mais horas, né, que muita gente dispensa, né? Nós somos o contrário, a gente quer mais dólar, né? Vocês falaram que Exatamente. Vocês falaram da história do Canadá ser muito especialista, né? E uma vantagem que a gente traz daqui do Brasil, a gente é bombril, a gente, né, faz de tudo. Faz malabarismo, dança sutiã, ao mesmo tempo cantando, né? E essas habilidades que a gente tem culturalmente, porque o nosso mercado é muito mais competitivo, então a gente acaba tendo que ter muito mais habilidade do que aquela vaga em si, a gente tem, assim, um valor agregado ali quando a gente entra no mercado de trabalho, porque a gente é pau para qualquer obra. Então, e junto à proatividade, né? Exatamente. Isso aí eu falo sempre, que é um grande diferencial, Tati. É impressionante. Né? Um beijo, não me liga, eles são bem assim. E a gente não tem essa, né? E os empregadores estão. E assim, agora que eu sei, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de já colocar aqui os valores, que o pessoal deve estar nervoso. Só um ponto importante, Paula. Desculpa. Eu vi que a Isabela Nascimento colocou aqui que teve uma mudança e o governo aumentou o limite de horas de 20 para 40 horas semanais até 2023. É importante vocês saberem que esse aumento aconteceu para quem aplicou para visto de estudos até o dia 7 de outubro de 2022. Então, para quem vai iniciar o processo agora, até o momento, continua sendo só 20 horas semanais. A gente, em particular, acredita que isso vai ter algum aumento, porque o mercado precisa. Eu acho que vão estender também. Eu acho que é uma tendência, mas, seguindo a regra, só vale para quem solicitou visto de estudos até 7 de outubro de 2022. Então, mas só para dar só um overview para vocês. Eles estão fazendo isso por quê? Exatamente. Para trabalhar, vão mudar a permissão para os alunos que estão aqui no Canadá. Então, só para vocês entenderem que, de fato, o mercado está demandando gente. Porque, graças a Deus, no Canadá, diferentemente daqui do Brasil, de outros países, o governo conseguiu segurar muito o mercado, porque todo mundo que foi layoff, né, que foi dispensado durante a pandemia, recebeu parcialmente o seu salário durante um tempo, as empresas pequenas, médias e grandes receberam incentivo, dinheiro para se manter. Então, agora, nessa retomada da economia, ninguém não é como muitos países que agora está todo mundo ainda, né, patinando. Não, agora as coisas estão assim, voando. E aí o mercado crescendo, expandindo, não tem gente que sai para trabalhar. Então, e o que eu oriento assim, a vocês venham preparados para as 20 horas durante as aulas. Exatamente. Venham com conhecimento.
Caso o governo, que eu acho que isso é um teste do governo, por isso que eles colocaram esse limite, para ver se funciona. Porque o que o governo não quer, gente, principalmente para estudante internacional, para que vocês tenham em mente, que vocês não deixem o estudo de lado por conta do trabalho. Porque, assim, vocês vão estar aqui no Canadá como estudante internacional, com visto de estudante. Então, assim, fora que é um investimento, apesar da promoção, vocês estão vendo aí os valores, como o desconto não é mentira, o desconto é verdade, vocês estão fazendo investimento, que é vezes 4, né? Então, assim, é um investimento alto, então aproveite que o conteúdo também vai ser importante para vocês desempenharem uma boa prática do que vocês vão estar estudando no Canadá. Então, venham preparados para as 20 full-time durante os breaks, mas que, caso essa medida seja estendida, maravilha, né? Você vai ser beneficiado. E na Ayla, aqui nos 2 programas, né, no Sales and Marketing e no Business, você vai ter aula à noite. Então, quer dizer, se você for beneficiado das 40 horas semanais ou mais horas, você vai ter lá o dia inteiro, de segunda a sexta, disponível para trabalhar. Exatamente. Então, é super... por exemplo, dá até um exemplo. O Guilherme, hoje, que fica em Vancouver, que é nosso especialista do programa de Pathway, ele é aluno do Sales and Marketing, ele já tinha essa experiência, trabalhava na área aqui no Brasil, foi para o Canadá fazer o Sales and Marketing e a gente contratou ele part-time para ele poder trabalhar e estudar simultaneamente. Mudaram a regra agora. No dia seguinte, ele já dobrou as horas de trabalho, agora ele está trabalhando full-time. Maravilha, né? Maravilhoso. No então, dia tá aí seguinte, para vocês. Não foi ele que pediu, a gente, olha, no caso, você vai dobrar os olhos. Então, tá aí para vocês a lista de cursos, né, e os preços, tá? Não se preocupem que eu e a Lila vai estar encaminhando o e-mail para vocês, bem completinho, falando, vai ter essa tabela no e-mail, para que vocês vejam. O site da ILAC International College também é muito explicativo, então, caso vocês tenham dúvida de, nossa, Paula, esse curso aqui, quais são as matérias que eu vou ter, como vai ser o período, aquela linha do tempo que eu apresentei para vocês antes, vai ter a linha do tempo para cada curso desse. Então, pedindo a gente caminha a linha do tempo para vocês. E fora que, o grande diferencial dessa promoção, além de estar esses preços super reduzidos, vocês vão ter 4 semanas de inglês da IELTS Kids online grátis. Só vão pagar a taxa de matrícula e o material, mas vão ter essas 4 semanas para melhorar, mesmo que você já tenha o IELTS 4, o IELTS 5, ou já chegue, porque vai ter também o teste da IELTS para vocês fazerem. Caso você fala, Paulo, eu não quero fazer o IELTS. A IELTS tem teste, né, Tati? Então, você pode fazer o teste para que você chegue no Canadá. Eu adorei essas 4 semanas, porque vai dar confiança aos alunos, né? É legal que você já vai fazendo a ponte com o Canadá. O professor é o professor residente lá da escola, lá no Canadá. Então, você já vai começando a já se ambientar com, né, com a porque o ritmo de fala é diferente, né? Você vai conhecer gente de vários lugares do mundo, você já vai começando a fazer esse warm-up, né? Esse aquecimento para você poder entrar. E para os alunos que ainda não estão com o nível de inglês ainda suficiente para poder aplicar direto, você pode fazer as 4 semanas para melhorar o seu inglês e conseguir já aplicar direto aqui do Brasil. Então, a gente está dando, além do desconto, a gente está dando uma ajudinha também para quem ainda está patinando um pouquinho no nível de inglês ou para quem quer já fazer esse aquecimento antes de embarcar. E caso precise, né, Tati? Vamos supor que a pessoa precise, e até algo, se eu estiver errada, me corrija, por favor. Vamos supor que a pessoa faça o teste e, de acordo com o teste da IELTS, ela precisa de 12 semanas. E aí ela conseguiu as 4 grátis. E aí ela pagaria somente essa semana, né, essas semanas extras, vai fazendo do Brasil online, tudo certinho, você continua sua vida normal no Brasil, trabalhando com suas atividades. A ela quis, que eu acho maravilhoso, são os horários que tem manhã, tarde e noite. Então, você pode escolher dentro do horário, à noite, 8 horas da noite, ou seja, não tem desculpa, você vai estar em casa 8 horas da noite, né? E aí você pode fazer e chegar pronto para, como a Tati falou para vocês, gente, chegar aqui no Canadá e aí já começar a trabalhar, tá? Desde o primeiro dia de aula, você já pode começar a trabalhar. É muito importante, assim, que a gente está fazendo uma promoção maravilhosa, porém tem regras. Então, vocês têm que correr com a Rai Bonjour. Então, assim, a promoção vai do dia 21 de novembro ao dia 2 de dezembro, não é dia 3, não tem jeitinho, gente. Paula, é importante frisar que dia 2 de dezembro, a Ayla que tem que receber essa aplicação. Então, é importante, pelo menos, que com a Rai Bonjour, você já envie no dia 1º, para que a gente também tenha tempo hábil de receber pagamento, de organizar documentação, para mandar tudo detalhado para a Ayla, tudo organizado para a Ayla até o dia 2.
E outra coisa, você tem que iniciar o programa em 2023. Aí ela que esses cursos têm várias entradas. Então, não acho que você vai ter que estar aqui em fevereiro, não, tá, gente? Tem várias entradas durante o ano. Quando você escolher o curso, eu e a Lila vai passar para vocês, ó, tem tal data de entrada, para até vocês decidirem de acordo também com o tempo de vocês concluírem o inglês, tá com o inglês tudo ok. E a Rai Bonjour tem um grande diferencial, que a gente parcela em até 12 vezes sem juros no cartão. Alguém perguntou se tem que pagar tudo numa paulada só, gente? Não. E essa é a vantagem, né? Porque no Canadá não tem essa brincadeira Não de fazer tem. No máximo você passa no cartão, cai daqui 30 dias, mas não existe. Exatamente. E com a Rai Bonjour, né, Paula? Como você, não sei se todo mundo sabe, mas para estudar no Canadá, obrigatoriamente vocês precisam contratar seguro-saúde. Então, com a Rai Bonjour, vocês vão ter aí 30% de desconto no seguro-saúde contratado também para esse período de estudos. Então, assim, acho que as promoções do Travel Month estão excelentes para tirar o plano de papel, para usar o college privado como experiência internacional ou como porta de entrada para o Canadá, porque eu vi aqui uma pergunta em relação à comprovação financeira. Comprovação financeira ela é exigida para qualquer visto para o Canadá, mas pensem que, através das promoções da Ayla, que a tua comprovação ela vai ser muito menor. Então, como porta de entrada para viver a experiência, para juntar dinheiro, para melhorar o inglês, quer dizer, são diversos benefícios aí que vocês têm para aproveitar, né, no Career College, na ILAC College, com diversos programas diferenciados e muito bem estruturados para o mercado. Lila, uma coisa que eu vejo assim, também, tem muita gente que ainda, putz, será que eu nunca fui para o Canadá? Será que eu vou me adaptar? Eu até quero fazer um college público depois, mas é legal porque você vai para o Canadá, você tem essa primeira experiência, você entende, não, realmente é isso, que eu acho que provavelmente é isso que vai acontecer. Então, chegar lá e falar, bom, não, é isso que eu quero. E aí você pode construir a sua história dentro do Canadá. A gente sabe que, obviamente, tem zilhões de programas de residência permanente no Canadá, federais, provinciais, não é matemático, depende muito do perfil de cada estudante. Eu já vi aluno conseguindo se encaixar em programa de residência só com o ILAC College? Sim. Todo mundo vai conseguir? Não, depende de vários aspectos. Mas, e aí a Rai Bonjour entra nisso, assim, que é assim, especialista para poder entender o perfil de vocês e realmente direcionar para o melhor caminho. E uma coisa interessante, viu, Tati? Aqui o Tigor colocou, ele fez assim, existe alguma facilidade após esse período do co-op para uma outra especialização? Existe. A Ayla que tem parceria com diversos colleges, onde você vai conseguir transferir os créditos do que você estudou no ILAC College para um college público. Então, automaticamente, você vai reduzir o teu valor de investimento, muitas vezes, e lá na frente você vai ter o direito ao PGWP, que o Career College não dá no Canadá, mas que um college público dá. Então, funciona muito bem o Career College da Ayla aqui como porta de entrada para o projeto Canadaí, muitas vezes, entendeu? E até assim, gente, você vindo estudar, você que está inseguro, vindo estudar, eu quero estudar 6 meses de inglês. Gente, 6 meses de inglês, você não vai ter oportunidade de trabalhar. Você no Career College pode estar aprimorando seu inglês durante 6 meses, adquirindo uma qualificação canadense, tá? E podendo trabalhar com visto de trabalho. E essa forma de pagamento da Rai Bonjour é ótima, pensando também na comprovação financeira do seu visto. Porque é o seguinte, você pagou o seu college no cartão com a Rai Bonjour, ou seja, seu curso está quitado. Mesmo que você pague em 12 vezes, seu curso está quitado. Você vai vir solteiro, né? Provavelmente solteiro para um Career College. $10.000, você vai comprovar somente $10.000 e existe também a figura do sponsor. Então, caso, por exemplo, você não tenha os $10.000 de comprovação financeira, né? Seu pai ou sua mãe pode ser sponsor no seu projeto. Tá? Que isso é muito importante. Outra coisa importante, para a gente avisar aqui, o cônjuge não tem o visto de trabalho com o Career College. Então, caso você venha, não, mas minha namorada quer ir, minha esposa, meu companheiro, minha companheira quer ir, o que é que faz? Veja só, gente, essa promo aí está 50% de desconto. Exatamente. Eu diria os dois virem como estudantes, né, gente? Exatamente. E outra questão... A construir, né, experiência profissional, networking, né, que também é importante também para o dependente também, né? Exatamente. E outra coisa importante, Paula, já linkando a isso, o PGWP, o Career College, o estudante não tem direito ao PGWP e os filhos não têm direito, pela regra, à escola pública. Ah, Lila, eu vi que fulano conseguiu matricular o filho na escola pública. É excelente. Mas, assim, dentro da regra dos school boards, em British Columbia, em Ontário, muitas vezes, vocês podem correr o risco
de não conseguir colocar o filho na escola pública gratuita. Mas tem gente que consegue, mas pela regra, não. Então, trabalhem sempre pensando nisso. Para quem tem 2 filhos e quer vir para cá e tá avaliando o Career College, é um risco, às vezes, você não conseguir colocar o filho na escola pública gratuita, mas se você vai estudar pouco tempo, às vezes, né, 7, 8 meses, o que eu falo é, às vezes, avalia um programa de inglês para o filho, porque aí ele já vai entrar lá na frente, na segunda parte do teu plano, com um bom nível de inglês na escola pública, sem ter a dificuldade, né, do idioma. Vamos agora responder as dúvidas, né, de você. Eu sei que tem um monte de mão levantada, é a hora. Teve uma dúvida no chat aí que eu li rapidamente, perguntando que ele tem um certificado da AELAC de 2021. Se aplica? Sim, o certificado da AELAC tem validade 2 anos, né, Tati? Exatamente. Então, super vale. Então, olha aí, Vitor, já está pronto. Gente, a solução não tem problema aqui, a gente tem solução. Exatamente. O Vitor também perguntou, a possibilidade do cônjuge pedir permissão ao governo para trabalhar, como a gente falou, gente, não dá Career College, college privado, o cônjuge não tem direito ao visto de trabalho. A alternativa que eu dou venha, faça também, porque o seu cônjuge vai precisar melhorar o inglês, vai precisar adquirir algum conhecimento profissionalizante no Canadá. Façam os 2, né? Exatamente. E eu acho que pensando, construindo, né, a história de vocês lá no Canadá, eu acho que até é mais jogo, porque ambos vão entendendo como é que funciona tanto a estrutura, né, acadêmica, como principalmente né, a cultura de trabalho no Canadá. Os dois vão construindo ali, né, o networking, vão poder se bancar ambos. Porque às vezes o que acontece também quando vem com um college público e vem independente, o independente vem com nível the books on the table. E aí, às vezes, para conseguir trabalho, às vezes é mais difícil, ou vai ser realmente um trabalho mais, né, mais entry-level job. Então, eu acho bastante interessante, principalmente para jovens casais, os dois irem juntos estudando e trabalhando. E a Aline perguntou se os 2 davam para se manter part-time. Eu vou dar uma informação aqui, que eu escutei de uma aluna. A Lila, que está em Toronto, é expert em Toronto, vai dar. Eu fiquei chocada, porque assim, eu sei que todo mundo assim, fica preocupado, assim, meu Deus do céu, Toronto é uma cidade muito cara, eu não vou conseguir me manter em Toronto, é impossível. Minha aluna, que ela é estudante da AELAC, ela trabalha o part-time, ela trabalha só sexta, sábado e domingo. E ela trabalha numa cafeteria. Ela disse, Paula, de gorjeta, gente, eu não estou mentindo. De gorjeta, ela está ganhando $350 por dia. Só de gorjeta, trabalhando 3 dias, sexta, sábado e domingo. Dizendo, Paula, eu sou solteira, eu posso trabalhar. Ela disse que chega às 5 horas da tarde, sai 2 horas da manhã, para ela não tem problema. Toronto é uma cidade segura, ela não tem problema, ela volta de madrugada, diferente do Brasil. E eu fiquei assim, meu Deus, que às vezes numa cidade pequena em London, você não consegue fazer esse dia. Não, e é isso que a gente fala muito. Criaram, né, essa questão em relação a Vancouver e a Toronto como 2 cidades caras. Mas são 2 grandes centros com excelentes oportunidades de trabalho. E eu falo por experiência própria. Então, assim, aqui você vai trabalhar às 20 horas, aonde você quiser, no que você quiser, e aí dá sim para você levantar uma excelente grana para se manter, né, durante mas agora, né, que o pessoal a hora salário tá mais alta, por mais que tenha um salário mínimo, a gente percebe que na grande parte das colocações eles estão pagando um pouco mais, justamente para conseguir recrutar pessoas para trabalhar. E é o que a Paula comentou, uma coisa que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, é uma cultura muito forte de gorjeta. Então, qualquer pessoa que você trabalhe que tem algum tipo de serviço, meninas, eu deixo aqui, e meninos também, você vai fazer a unha no Canadá, você vai deixar uns 20% de gorjeta ali. Gente, eu nunca fiz unha por menos de $55. Meu Deus do céu, chega a dar assim, o coração chega. A primeira vez eu falei, Jesus, 20%, não sabia, fiz o cálculo Só que você acostuma, porque o serviço, né, faz parte, é bem prestado, então assim, a gente de fato acostuma, mas outro ponto importante também, né, para todo mundo entender, Lila, mas eu consigo no part-time alugar um apartamento só para mim? Às vezes não. Então, assim, eu falo muito isso. Pense na sua porta de entrada também, dentro de tudo. Às vezes vale ficar numa homestay, ou às vezes pega um mês de homestay, você vai conhecer gente no college para dividir apartamento, para dividir uma casa. Enfim, eu acho que tem diversos caminhos aí que a gente pode avaliar em conjunto. Eu e a Paula, a gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, para marcar um atendimento com vocês e traçar um plano bem elaborado de acordo com o perfil, né, de cada um.
essa minha aluna mesmo, que eu falei da gorjeta, eu até perguntei, ela tinha se mudado recentemente, eu perguntei como é que tá, ela, olha, aluguei um quarto e estou pagando $800 por mês. Então, é algo que você fala assim, nossa, não é caro, gente. Eu estou em London, que é interior, 2 horas de Toronto, e até aqui em London é difícil você achar por $800. Então, assim, realmente é um mito que fazem a respeito de Tem muito mais Toronto, dizer assim, oferta, né, quarto, né, de apartamento. E é uma coisa que também eu entendo, porque eu também já passei por isso. Você chegar lá falando, Jesus, e aí? Você não conseguia achar um apartamento para dividir? Gente, tá todo mundo no mesmo barco. Em 3 Exatamente. um monte de gente para dividir apartamento. E é legal também, você vai criando teu grupinho de amigos que você tem mais olha esse afinidade. grupinho aqui, né, Tati? Olha vocês aí, tem mais de 60 pessoas aqui. Imagine vocês que... Exatamente. O que é que vocês podem fazer? A gente cria grupo no WhatsApp, né, Lila? Coloca o pessoal aí, vocês vão se organizando na questão de moradia. Não se preocupe, porque brasileiro nessas horas se une para economizar dinheiro. Exatamente, exatamente. Paula, tem algumas pessoas aqui com a mãozinha para cima. Pode. O Osvaldo Costa quer fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta para a gente, Osvaldo. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade que me foi concedida. Na verdade, eu tenho eu tenho várias questões a fazer e não sei se o tempo será oportuno ou, independentemente, se o resto do pessoal não for fazendo, eu poderia entrar e fazer as minhas questões, que é para elas estarem esclarecidas. Para que fique claro, eu sou Osvaldo, eu estou a falar a partir de Angola e tenho seguido a Hi Bonjour nesse meu percurso do Canadá. Já tenho mantido contactos com a Laís e nesse momento estou à espera do contacto dela de volta, só que ainda não fez. Mas pronto, voltando às questões. Eu, a semana passada, havia recebido uma notificação vossa com relação a a sessão de hoje, em que vocês falavam do Pathway de 2 semanas gratuitos, coisa do gênero. Pronto, eu entrei um bocadinho tarde, acho que eu entrei quando eram 16h20 ou 16h30, e não sei se eu consegui apanhar, se vocês no momento falaram sobre esse assunto, se não. Se falaram, eu peço desculpas. Não, a gente só mencionou, sim, Oswaldo, a questão das semanas de inglês grátis. Então, você vai ter, adquirindo o Career College, você vai ter 4 semanas de idiomas online grátis. E caso você precise de mais semanas, você pode pagar só pelas semanas adicionais, entendeu? Você ganha as 4 semanas, se você precisar, por exemplo, 8, 12, 16, você só paga as semanas extras. E o desconto de 50%? É aquela tabelinha que eu acho que você viu na apresentação, que justamente Okay, estava lá do valor do Career. É só para o Career College, não tem a ver com o Pathway. Você vai ganhar 4 semanas de inglês. Essas 4 semanas de inglês seriam Pathway, porque Pathway é um curso de inglês voltado para a área acadêmica. Sei. Entendeu? Sei. Então, sim, você vai ter o desconto do Career College e você vai ganhar, você não vai nem pagar por 4 semanas. Você só paga pela taxa de matrícula e o material das 4 semanas, $40. Entendeu? Ok. Obrigado. Vitor que está com a mão levantada. Eu também está com a mão aqui levantada. Olá, pessoal, tudo bem? É engraçado porque dia 23 eu vou ter uma entrevista com a Hi Bonjour também. Acho que é aquela primeira que é gratuita, né? E eu sigo a Paula há muito tempo. Então, obrigado vocês pelo conteúdo. Tem ajudado muito. Inclusive, eu fiquei meio triste agora, porque eu estava aqui com minha esposa e a gente quer muito ir para London. E ela quer muito fazer marketing, só que esse plano que vocês têm, o Career College, não dá a permissão do cônjuge chegar e trabalhar, né? E para a gente, assim, não existe um mundo onde os dois vão para estudar. Nosso objetivo mesmo é a residência. A gente tem uma meta de construção familiar e seria muito mais eu para ir trabalhar. Eu já tive uma experiência de morar nos Estados Unidos. Acredito que o meu inglês seja um bom inglês, porque lá aparentemente não tive nenhum problema. Já prestei prova de mestrado aqui também em inglês e as provas eu atingi a nota máxima, mas nunca fiz o IELTS. Quer dizer, tem muitos anos, né? Porque eu era adolescente quando tive o estágio. E ela está apaixonada por
por London, né? Muito pelo conteúdo da Paula. Eita, Vitor, mas olha, quanto à paixão por London, nada impede que vocês vão lá inicialmente para Toronto, caso seja que vocês queiram fazer o Career College, tá? Vão para Toronto para fazer o Career College, depois vem para London. Ou a alternativa é, se você realmente quer vir para London, e você já tem um inglês mais avançado, eu diria, porque você não vem com visto de trabalho, ela faz o IELTS Kiss e se prepara para um college e vem para o college aqui em London, porque a IELTS tem parceria com inúmeras instituições, inclusive com o Fanshawe College, que é de London, colégio público. Então ela pode, né, Tati? Essa possibilidade, mas tem outras mil também. Para famílias, dependendo da configuração, às vezes realmente o estudante principal fazer um college público, às vezes pode ter mais jogo e cônjuge vir como dependente. E por isso que é bacana a gente entender a história de cada um. Exatamente. Porque é o que a gente fala muito, Vitor. Às vezes, o Career College não é para todo mundo, como o college público não é para todo mundo, né? Então, a gente consegue aí, junto com vocês, depois de uma reunião, elaborar o plano ideal de acordo com o perfil, né, de cada um, que eu acho que é importante a gente ter essa primeira conversa para entender os objetivos, as prioridades, enfim, e conseguir montar aí o plano de acordo com tudo que vocês estão buscando. Mas eu diria isso, ela fazer um curso de inglês, né, Tati? Uma das perguntas vocês responderam, né? Que é essa questão que eu tinha essa dúvida, dela ir para estudar e eu conseguir um visto de trabalho. Mas a outra pergunta também que eu teria é se em London não tem algum college privado que esteja tendo algum tipo de promoção relacionada a marketing? Não tem. Ou se tem algum em um valor... Tem que ser college público em London. Em London. E quais seriam os valores, mais ou menos, de marketing, vocês sabem dizer? Na faixa de 17 mil ano. Ah, ok. Mas são 2 anos ou 1 ano só? Tem pós de 1 ano, tem várias pós de 1 ano na área de marketing e tem também curso, diploma de 2 anos também. O de 1 ano eu posso trabalhar? Pode. E aí depois ela pode fazer algum outro? Pode. É até interessante essa tua pergunta, porque para todo mundo entender, todo curso elegível ao PGWP dá permissão de visto de trabalho para o cônjuge. Tá? Então, todo curso, se o curso é de 1 ano e ele é elegível ao PGWP, ele dá o visto de trabalho para o cônjuge. Então, ela pode fazer 2 pós de 1 ano, por exemplo, e vocês vão aplicar para o PGWP entre 2 a 3 anos da mesma forma. Então, não se preocupe, tá, Vitor? Que na consultoria a gente vai passar tudo direitinho e as informações para que ela, enfim, para ela consiga vir, vocês consigam vir para minha cidade, tá? Então, até dia 23, então, vou correr para trabalhar agora. Tá, joia. Só para fechar, os cursos em promoção só foi essa carteira que vocês apresentaram aqui ou está expandido para a área de TI também? Não, só aqueles cursos que a gente colocou na tabela. Okay. Tá, João? Beleza. Diego, que está com a mão levantada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu não consegui acompanhar direito um pouquinho do início da call, mas no meu caso é o seguinte, eu sou casado, tenho uma filhinha de 2 anos, e aí, a princípio, a gente estava com um plano de ir para London, fazer um colégio público mesmo. Inclusive, a minha prima, Natália, é muito amiga da Paula, eu acho. E aí, enfim, ela me passou já o Instagram de vocês anteontem, comecei a seguir e tudo mais. E aí, enfim, estou aqui hoje. E aí, a minha dúvida é o seguinte, eu vi essa promoção do colégio privado, só que agora eu fiquei super na dúvida e meio confuso em relação a se minha esposa vai poder ou não trabalhar se eu fazer um privado. Então, acho que parece que não, né? Não, Diego, não. Sua esposa não pode trabalhar. Não. Exato, porque exatamente entra nessa regra que eu falei agorinha. Se o programa ele for elegível ao PGWP, ela teria o visto de trabalho. Mas os programas de Career College, eles não são elegíveis ao PGWP. Então, ela não teria direito ao visto de trabalho. E aí, a opção que a gente deu, Diego, às vezes, são os 2 trabalharem. Né? Mas eu acho que é uma questão para avaliar também ponto a ponto, porque vocês têm uma filhinha de 2 anos. Então, marca um atendimento, né, com a gente, comigo, com a Paula, para poder alinhar e tirar todas essas dúvidas que dá para a gente montar aí um planejamento bem interessante para vocês também. E aí, só o João, que a gente passou um pouquinho do nosso tempo. João, se tu puder, enfim, tirar a tua dúvida. Olha, gente, não se preocupem, que a gente não conseguiu tirar as dúvidas aqui. Eu e Lila, a gente não vai desamparar vocês. Tá? Então, a gente vai fazer o atendimento individualizado. Hoje mesmo, a gente já vai mandar um e-mail para vocês, bem completinho, um resumo de tudo que a gente falou. E caso vocês queiram, não, eu gostei, eu quero dar andamento, a gente vai agendar a consultoria.
seja para um college, um career college, seja para um college público, tá, Diego? Não se preocupe, você vai conseguir vir para Londres, se você quiser, fica tranquila. Ok, boa tarde. Desculpa, eu entrei um pouquinho atrasado também, mas a princípio, no final, dei conta que falaram mais sobre o Career College, que são os colleges privados. Eu queria só saber se a gravação vai ser partilhada conosco, da apresentação, e também dizer que eu já tenho uma consulta, a primeira minha gratuita, no dia 8 de dezembro, e o meu caso, se calhar, é um pouquinho mais diferente, né? E eu vou tratar com o pessoal da iBonjour no dia 8 de dezembro, conforme está agendado. Mas gostaria mais de saber se essa apresentação de hoje vai ser partilhada para os que não estiverem aqui de princípio. A gente vai encaminhar um e-mail, tá, João, com um resumo, com todas as informações. Então, assim, o intuito é, por favor, quando receber o e-mail, leiam tudo. Porque às vezes vocês fazem aquela leitura dinâmica e aí vai perguntar a gente, porque tem muitos detalhes. O e-mail ele é bem completinho, vai estar lá todas as informações bem detalhadas. E você, na sua mira, no seu atendimento individualizado, a gente vai tirar as dúvidas, vai ser uma video call como essa, tá, João? Que a gente vai conhecer você, conhecer o perfil da sua família e tirar suas dúvidas todas em relação ao processo, tá bom? Posso um complemento aqui? Apareceu bastante esses casinhos, né, de casais, a gente quer fazer um curso superior. A AILA que é um grupo educacional, a gente tem várias pernas. Uma perna é o Career College, uma perna é a escola de inglês, onde a gente tem o programa de PEP, e a gente tem uma perna também de ensino superior, onde a gente oferece alguns programas de college público dentro do nosso campus em Toronto, em parceria com o Georgian College e a Fanshawe. Então, para quem, de repente, a gente tem uma bolsa que o pessoal da República... Muito interessante. Exatamente. Também da área de TI, né? A gente estava perguntando da área de TI. Tem curso na área de TI, né? Exatamente. Tem alguns pós-graduação. E tem bolsa também para esses programas. Então, aqui, como a gente tem um tempinho limitado, a gente está promovendo esses programas, mas também tem programa para a área de TI, college público em Toronto também. E também a gente tem o PEP, a gente tem parceria em todas as instituições, inclusive as instituições que ficam, né, em London, mas só para explicar. E a bolsa, né? Assim, só para dar um hint aí para o pessoal, a scholarship, né, Tati? Até $8.000, gente. $8.000. É uma bolsa uma super bolsa também para quem tá né, vindo em casal, para um estudar e outro vir como dependente. E é legal que a gente está bem no miolo da cidade, então a empregabilidade é muito bacana, você está do lado das empresas, né, da cidade. Então é uma excelente localização. Um atendimento bem pertinho dos alunos, né? A gente espelha bastante o serviço que a gente oferece dentro da escola, também dentro dessa perna de ensino superior. Então, só deixei aqui, ó. Foi excelente, Tati, foi excelente a colocação, excelente. Foi, obrigada. E fora assim, que essas parcerias que a ILEC tem, como o do Georgian, né, vai possibilitar que seu filho tenha acesso gratuito à escola. Então, caso você tenha filhos, por exemplo, seja área de TI, tem cursos na área de business, tem pós-graduação, por exemplo, em project management. Então, você pode fazer o curso num prédio que vai ser na estrutura da ILEC, tá? Você vai ter a bolsa de $8 e seu filho vai ter direito ao acesso à escola gratuita, O tá? filho a partir de 4 anos, lembrando, para Ontário, e o cônjuge vai ter direito ao vestir trabalho. Tá, joia? Então, eu queria agradecer a Tati por estar aqui, né, nessa horário de almoço, tirando as dúvidas. Não se preocupem, tá, gente, que a Tati não vai abandonar a gente. Qualquer dúvida que eu e a Lila tiver... Gente, aqui, ó, somos gêmeas siamesas, gente. A gente vai, assim, a gente tem contato, graças a Deus, assim, uma parceria muito boa da Ayla com a Rebonjour, então a gente está direto. Então, qualquer dúvida que eu e a Lila não consiga responder, não se preocupe que a Tati não vai sumir, ela vai estar ali dando suporte para o que vocês precisarem, tá? E obrigada também, Lila, por toda a força, suporte aí. E não se esqueçam, espere hoje o e-mail, quando receber o e-mail, eu e a Lila vai entrar em contato e vai agendar aí na nossa agenda, para a gente conseguir colocar um horáriozinho mais próximo, porque por conta dessa época, né, da promoção, a nossa agenda está bem cheia, então a gente vai conseguir encaixar aí vocês que tiverem interesse na data mais próxima possível. Tem um monte de gente falando aqui de agendamento, fiquem de olho nos e-mails, que a gente vai estar entrando em contato e a gente faz os agendamentos individuais. Tá, joia? Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigada. Quero ver vocês no Canadá, hein? Vou gravar carinha de vocês. Exatamente. Vamos criar esse grupo no WhatsApp, né? De todo mundo aí que vai se matricular aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.